Bem, na aula agora a gente vai falar um pouco da população brasileira, né? E alguns aspectos importantes, né, do nós enquanto povo nesse país. Então, primeiro, a população brasileira ela está irregularmente distribuída, principalmente concentra-se, né, na faixa litorânea, ou seja, quase toda a população brasileira está até 200 quilômetros do mar. E isso reflete alguns fatores, tais como a tradição portuguesa, né? Portugal gosta bastante do mar, né? Tem os poemas sobre e tal. Ao contrário da Espanha, né? A Espanha sempre manteve suas principais cidades bem no interior. Lisboa, a capital de Portugal, está na foz do Rio Tejo, na cara do Atlântico. Madrid está no interior. Aí você pega as capitais das colônias espanholas, por exemplo, né? Cidade do México, interior. Quito, interior. Bogotá, interior. Né? Isso reflete até um aspecto cultural. Já do Brasil, as duas primeiras capitais do Brasil, todas no litoral, né? Salvador primeiro, Rio depois. Aí só recentemente que a gente jogou Brasília para o coração do país, né? Também os ciclos econômicos brasileiros, né? Os cinco principais se deram sempre a essa proximidade de 200 quilômetros do mar. E considerando os ciclos menos importantes, talvez só as drogas do sertão foram mais para dentro, né? E depois da borracha. Quase todos são a respeito dessa proximidade para o mar. E as políticas de integração ineficientes, né? O Brasil é um país tipicamente que investe pouco em infraestrutura de transporte, por exemplo. Então, por exemplo, a gente não consegue ir para Brasília de barco ou de trem, a gente só usa avião ou carro. Né? A gente não consegue ir para Manaus saindo de São Paulo usando carro, por exemplo, só de avião. A gente não consegue atravessar o Rio Amazonas. Né? Então, esses aspectos são importantes para a gente pensar a distribuição da população brasileira. Aqui eu vou baixando aqui para vocês. Aqui a gente pode ver cada um pontinho aí são 10 mil habitantes. A gente pode ver concentrado no litoral, né? Tirando talvez esse exemplo aqui são as capitais, Manaus, né? Goiânia e Brasília, o resto tudo bem próximo do litoral. A densidade também por município, né? A gente pode ver quanto mais escuro, mais denso. A gente pode ver que esse mapa é um mapa que eu acho muito interessante, que ele traz a seguinte, possivelmente ser interpretado da seguinte forma. Toda a população que habita os municípios brasileiros dessa faixa azul é a mesma quantidade em termos de população dos municípios brasileiros lindeiros ao mar. Isto é, todos os municípios brasileiros que são banhados pelo mar. Notem que o município de São Paulo não entra nessa conta, por exemplo. Então, se entrasse, a área azul seria ainda mais pronunciada para cá. Então, toda a população que habita esses municípios aqui, à beira-mar, é o equivalente a toda a população que habita essa parte azul aqui. Aqui é um crescimento das cidades, né, que é um GIF, depois eu posso passar para vocês. Próximo tema é matrizes da população brasileira. Então eu vou encerrar essa primeira parte aqui e nós iniciaremos com a matriz da população brasileira, que é um tema um pouco mais longo, ok? Obrigado.